para poder apresentar para vocês o nosso conferencista, o Dr. Newton Japiaçu. Ele tem um pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Estrasburgo, doutorado em filosofia pela Universidade de Grenoble, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de inúmeras obras internacionalmente renomadas. É um homem que encanta pela simplicidade e pela profundidade. E vocês vão perceber, como eu já tive condições de experienciar isso, é um homem que encanta pela capacidade de nos desestruturar. Eu acho que é isso que vai acontecer essa noite. Ele vai falar para nós sobre o sonho da transdisciplinaridade. Hoje todos nós sabemos que praticamente se tornou quase que uma norma, né? A especialização em alguma área. Porque cada um quer pontificar a partir do próprio lugar de formação, de especialização. O doutor Newton Japiaçu, ele vai mexer com essa convicção que muitas vezes impera no nosso meio e vai nos mostrar que, se não edificarmos um saber partilhado, é inútil toda e qualquer especialização. Então, espero que vocês tenham uma excelente noite. O nosso programa vai se dividir da seguinte forma: ele fará uma conferência de mais ou menos uns 50 minutos, depois nós abriremos para o debate, de modo que por volta das 9 horas encerramos as atividades. Então tenham todos uma excelente noite e muito bem-vindo, Dr. Japiaçu. Boa noite. Queria agradecer ao nosso querido reitor esse convite. E eu peço, nessa primeira palestra, que eu vou chamar de arruaça, não peço clemência nem benevolência, mas crítica e malícia. É um assunto que me interessa muito desde a década de 70, ainda era jovenzinho. Eu fiz um curso com o Piaget, Jean Piaget, que me despertou para ele. Ele que criou esse termo, transdisciplinaridade. Dentro da concepção, uma disciplina é uma ciência ensinada. A psicologia é uma disciplina, o direito é outra disciplina, e assim por diante. A física, a transdisciplinaridade é o que eu vou falar, e creio que vocês vão entender muito bem. Vou começar lendo um manifesto, alguns trechos do manifesto do primeiro Congresso Internacional de Transdisciplinaridade, realizado em Lisboa, em 1996. E esse manifesto foi redigido, entre outros, por Edgar Morin, que todos conhecem, creio eu. E o baixinho aqui escreveu um livro, não leva mais esse sonho de tomar. Esse manifesto, aqui traduzido, eu vou ler alguns considerandos, para eles pegarem o espírito da coisa. Considerando que a proliferação atual das disciplinas conduz a um crescimento exponencial do saber, tornando impossível todo olhar global sobre o ser humano. 2. Considerando que só uma inteligência, dando conta da dimensão planetária dos conflitos atuais, poderá fazer face à complexidade de nosso atual mundo, num desafio à autodestruição material e espiritual pelo qual ele passa. 3. Considerando que a vida está muito ameaçada por uma tecnociência triunfante, obedecendo apenas à lógica terrificante da
a eficácia. 4. Considerando que o crescimento exponencial dos saberes aumenta cada vez mais a desigualdade entre os que possuem o saber e os que não o possuem. Artigo 1º, tem mais. Só vamos no artigo 1º, são 15. Tá? Artigo 1º. Toda tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo em estruturas formais é incompatível com a visão transdisciplinar. Então, esse é o manifesto. Agora, minha palestra me permite que eu vou ler para dar. Começarei dizendo para você o seguinte: o grande desafio lançado ao pensamento com P maiúsculo e à educação com E maiúsculo, nos dias de hoje, nesse início de século e de milênio, o grande desafio é a contradição entre um saber cada vez mais globalizado, interdependentes e planetários, e do outro lado, essa mania nossa de continuar alimentando um conhecimento, privilegiando os saberes fragmentados, compartimentados e parcelados, donde a necessidade e a urgência para reformarmos o nosso pensamento e a nossa educação, que anda bem moribunda, de desenvolvermos e promovermos uma visão transdisciplinar, com uma abordagem científica que pretende ser, mas com uma abordagem cultural e social que é transdisciplinar, diz respeito ao que está entre as disciplinas, entre a física e a economia, quebrando as fronteiras entre as disciplinas, através das disciplinas e além de cada uma delas. Seu projeto utópico, o sonho, contextualizar sempre e globalizar também. Isto é, ver e avaliar um problema sob todos os seus ângulos e em todas as suas dimensões, implicando a construção de uma visão ao mesmo tempo transcultural, transhistórica, que nos permite compreender nosso mundo atual e a complexidade, em sua complexidade, e o ser humano em suas ambiguidades. Eu vou dar mais rápido, perdão, para dar tempo às perguntas. Creio que pode ser adaptado à questão atual da nossa questão, o que dizia o poeta Peggy da poesia. Dizia o seguinte: quando a poesia está em crise, a solução não é decapitar os poetas, mas renovar, renoveler as fontes de... Viu o baiano falando português? Baiano, maranhão. Renoveler, não bonito? As fontes de inspiração. Tem que renovar as fontes de inspiração. Vale para o pensamento também, para a educação. A reforma do pensamento, longe de construir um ato, um luxo intelectual, responde a uma necessidade vital.
constitui um dos componentes fundamentais para salvarmos a humanidade face aos grandes e terríveis males que está sendo infligido atualmente. O que podemos fazer quando tomamos consciência de que nossos conhecimentos atuais revelam uma grande incapacidade de pensar o mundo globalmente e em suas partes? O que devemos fazer quando, diante da extraordinária complexidade do mundo atual, constatamos que nosso pensamento se encontra entregue às cegueiras e miopias que caracterizam nossas universidades divididas, subdivididas em departamentos sem porta nem janela? Quem inventou departamento inventa cadeia. Negócio fechado, não se respira, e assim por diante. Se nossos espíritos permanecem dominados por um modo mutilado de saber e abstrato de conhecer, incapacidade de apreender as realidades em sua complexidade e sua globalidade, e se o pensamento filosófico hoje, atualmente, continuar ainda desviando-se do mundo, em vez de enfrentá-lo para compreendê-lo, então nossa inteligência passa a viver na miopia e na cegueira. Uma tradição do pensamento bastante enraizada em nossa cultura tem nos ensinado a conhecer por meio de ideias claras e distintas, Descartes, obrigando-nos a reduzir o complexo ao simples, a separar o que é unido, a unificar o que é múltiplo, a eliminar tudo que fornece desordem, contradição em nosso entendimento. Como nos lembra sempre Edgar Morin, que vem sempre aqui no Brasil, não sei se a São Paulo também, o problema crucial de nosso tempo hoje é o da necessidade de um pensamento capaz de enfrentar o desafio da complexidade do real. Quer dizer, de pretender apreender as ligações, as interações, as implicações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades ao mesmo tempo solidárias e conflitivas. Como já dizia o velho sábio Heráclito, no século XVII, o matemático, sábio, filósofo, pensador Pascal já nos dava a seguinte orientação: considero impossível conhecer as partes se não conhecer o todo, e impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. A dialética do todo e da parte. E acrescenta: é muito mais belo saber algo de tudo do que saber tudo de pouca coisa. Esta é a verdadeira universalidade. Ao mesmo tempo em que precisa contextualizar o singular, nosso pensamento precisa concretizar o global. É isso que passamos por isso. Quer dizer, relacionar o todo com as partes com o todo. Edgar Morin tem essa frase que eu acho muito bonita. A simplificação é a barbárie do pensamento. A complexidade é a civilização das ideias. Tem se tornado preocupante e lamentável
do estado de esfacelamento do nosso saber. Surge por toda parte a exigência de se instaurar pelo menos, um diálogo ecumênico entre as disciplinas. Porque ninguém mais parece entender a ninguém. Mas essa exigência apenas revela a situação patológica na qual se encontra o nosso saber. A especialização sem limites culminou numa fragmentação crescente do horizonte epistemológico. Chegamos a um ponto em que o especialista se reduziu, esse indivíduo que acusa de saber cada vez mais sobre cada vez menos, termina sabendo tudo sobre nada. É um boia frio. Ele é alguém que possui grandes lacunas em sua ignorância. Na década de 30, o poeta Thomas Eliot dizia o seguinte: onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? E onde está o conhecimento que hoje estamos perdendo com a informação? E eu afirmo, o excesso de informação não só desinforma, mas deforma. E o risco que corre a nova geração de ser obesa de informação e anoréxica de conhecimento. É isso aí. Essa foi boa. Einstein, antes de morrer, dizia o seguinte: temo o dia em que a tecnologia vai se sobrepor à condição humana. Teremos uma geração de idiotas. Não sei se esse dia está chegando, né? E ele acrescentou: duas coisas são infinitas: o universo e a imbecilidade humana. Da primeira eu tenho dúvida. Ó, um saber em migalhas revela uma inteligência esfacelada. O desenvolvimento da especialização, com todos os seus inegáveis méritos, dividiu ao infinito o território do saber. Cada especialista ocupou, como proprietário privado, um minifúndio de saber, onde exerce ciumenta e autoritariamente um mini poder. Ninguém tasca, só eu sei isso. Ao destruir a cedeira do especialista, conhecimento transdisciplinar recusa o caráter territorial do poder pelo saber. Substitui a concepção do poder mesquinho e ciumento do especialista por ocupação do saber partilhado, dividido e assim por diante. O espírito transdisciplinar pressupõe que reconheçamos a veracidade do que dizia o velho Pascal: o coração tem razão que a razão desconhece. Dizia um sábio lá do século XVI, esqueci o nome dele agora, precursor da química: todo imaginário, toda magia esconde uma sabedoria, e toda razão esconde também por detrás muitas loucuras. Possuímos a realidade do coração, entusiasmo, maravilhamento que repousa nas raízes da inteligência. De um modo geral, vem se repetindo desde 1970, nesse congresso que eu assisti lá em Nice, em Piaget: o futuro pertence aos estudos interdisciplinares e transdisciplinares. E é mesmo. De fato, elas são muito negligenciadas entre nós. Está voltando um pouco o interesse agora, né? Por causa de ignorâncias recíprocas, por vezes sistemáticas.
em nosso sistema escolar são bastante relegadas ao ostracismo, devido aos preconceitos positivistas que dominam a epistemologia da dissociação do saber. Sob esse aspecto, ensina-se um saber bastante alienado e em processo de cancerização galopante. Seus horizontes epistemológicos são demasiado reduzidos. Ensina um saber fragmentado que constitui um fator de cegueira intelectual. As escolas estão mais preocupadas com a distribuição de suas fatias de saber, ração, para aluno que nem come tempo de gastar e ainda paga. Paga para comer e não quer comer. Tá É verdade. É verdade. Dá para quem não tem? É verdade. Esse saber mofado, armazenado nessas penitenciárias centrais da cultura que são as universidades. Penitenciária Carandiru. Carandiru tem mais. Penitenciária Central da Cultura. Além de ser um saber indigesto e nocivo à saúde espiritual, passa a ser propriedade de pequenos mandarinos dominados pelo espírito de concorrência e de carreirismo. É por isso, também por isso, que o transdisciplinar não tem vez. Não tem. Por quê? Ele constitui uma fonte de inovação. E quem de nós gosta do novo? Ninguém. Todo mundo adora novidade, desodorante. A juventude adora novidade. Novo não, porque o novo mexe com as estruturas mentais, abala, choca, mexe. E ninguém quer novo, quer novidade. O novo é aquele que questiona o já adquirido, questiona o instituído. Disso, não gostei dele. O aceito. Se não questionar, não é novo, é novidade. Desodorante. Conservadorismo acadêmico tem um medo, pânico do novo. Aristóteles já dizia: a criança nasce com uma curiosidade fenomenal, quer saber tudo. Então vem a família, vem a escola e mata o diabo do menino. Quando você crescer, não deixa brincadeira, mata tudo. Aí chega na universidade, tudo babaca. Não quer mais nada, não quer. Tudo babaca. Então, se não questionar, não é dúvida. O que se encontra em jogo, no fundo, é certa concepção do saber. Inteligente. Concebemos com a repartição do processo de seu ensino. Lamentamos em nosso atual sistema educacional seja praticamente inexistente a pesquisa interdisciplinar ou transdisciplinar. O que existe são encontros multidisciplinares. Esses conceitos todos estão explicados ali, vocês encontram qualquer bibliografia. Esses encontros multidisciplinares são frutos mais da imaginação criadora e combinatória de alguns professores meio imaginários, que sabem manejar conceitos e métodos diversos do que propriamente algo instituído e institucionalizado. Mesmo assim, esses encontros se realizam com práticas de indivíduos abertos, curiosos, em geral marginalizados, como eu disse, um indivíduo com sentido da aventura, sem medo de errar, tem medo de errar. Indivíduos que não buscam nenhum porto seguro, porque não existe só na Bahia. Mas se afirmam
por um solene anti-autoritarismo, por um contundente antidogmatismo. A esse respeito, não me canso de citar um trecho de um biólogo molecular muito inteligente, morreu semana passada, François Jacob. Morreu. Ganhou o prêmio Nobel em 65, quando já mandou. Eu li muito ele, né? Morreu. Dizia o seguinte: olha, meu amigo, presta atenção. Não é somente o interesse que leva os homens a se matarem, também é o dogmatismo. Presta atenção. Nada é tão perigoso quanto a certeza de ter razão. Se alguém vem com convicção, corra dele. Joga na fogueira, não custa. Nada é tão perigoso do que a certeza de ter razão. Nada causa tanta destruição quanto a obsessão de uma verdade considerada como absoluta ou verdadeira. Todos os crimes da história foram e estão sendo cometidos em consequência de algum fanatismo. Pode prestar atenção. Dos Bush para cá, já matou milhões, né? Só, ela morre um deles, não direito de querer. Todos os massacres foram e estão sendo realizados por virtude. Até a Santa Madre, né? A Inquisição matou muita gente. Mas estava de escorratar fogo nele. Virou torresmo, Galileu mas virou torresmo. Você não sabe disso? O Campanella ficou 28 anos na cadeia, fingindo de louco para não ser queimado no rio. E escreveu para o Senhor: quando voltar à terra, vem armado, que os teus vão te pegar de novo. Repetindo, todos os massacres foram e estão sendo cometidos por virtude, em nome da religião verdadeira, em nome do bem contra o mal. Eu defendo queimar por empate, em nome do politicamente correto, do racionalismo legítimo, da política idônea, da ideologia justa. Em suma, em nome do combate contra a verdade do outro, contra a verdade, contra o combate contra Satã e contra Saddam, acrescentou. Você entendeu tudo, né? Nos cansaram, me avisa. Ora, um saber que não se questiona constitui um obstáculo ao avanço dos saberes. A pretensa maturidade intelectual, orgulho de tanto sistema de ensino, constitui apenas um obstáculo entre outros. Dizia um velho amigo meu, e muito antigamente, bachelar, uma cabeça bem feita, bem arrumada, bem estruturada, me perdoe, uma porcaria de cabeça, mal feita. Precisa urgentemente ser refeito. E eu diria que o trânsito ajuda a refazer essas cabeças, desmontar esses autoritários dogmáticos. O Novo Testamento nos propõe o desejo de enriquecimento sempre por enfoques novos, pela busca de novos caminhos, e que abandonemos caminhos já batidos e surrados. Demais a vontade de ultrapassar os caminhos batidos e saberes adquiridos. Nós não nascemos com a cabeça desocupada. A escola e a família quer ocupar, usando a pedagogia intuitiva. Gostaram do termo? Entope mesmo. Tomara que dê uma
E aí? Tem que ser. Quando está criando, tomar um cuidado. A escola tem entupido essa cabeça. Não deixa, não. Não deixa, não. Aqui eu vou dizer uma brincadeira. Pode. O velho Piaget, Jean Piaget, do qual fui aluno, tem a teoria chamada assimilação. Qualquer psicólogo, ele sabe, qualquer pedagogo. Toda assimilação, né? Eu traduzi isso para meus alunos, eu dava aula na psicologia na Federal do Rio. Olha, quer entender o que é assimilação? Imagina você comendo uma feijoada. A sua mãe explicou, você pega a feijoada e dá uma surra nela na entrada. Não é verdade? Mastiga, vem, saliva, a feijoada, bum, vai brigar dele, não vai brigar. Se você derrotar a feijoada, você incorpora uma boa parte, o resto é em caminho, não é? Você assimilou. Você tem que mastigar e jogar a metade. A metade é aquilo mesmo, você pensando. Tem que mastigar, criticar, triturar, encaminhar. Assim será assimilar. Não é fácil. Não entendeu? Tudo científico isso aí, né? Científico. De onde a necessidade, gente, de psicanalizar os educadores? Se fosse possível, né? A fim de que se tornem agentes que despertem, provoquem, questionem e se questionem. Esse Minel que encaminhou. E não se reduz esse papel ridículo de capataz de inteligência. Que ficou? Revendedor de um produto, professor que não cresce, não estuda, não questiona, não pesquisa, deveria ter a dignidade de se aposentar mesmo no início de carreira, que é de altíssima periculosidade. Max Weber, grande sociólogo, dizia o seguinte: assim como o sacerdote rotiniza a mensagem do profeta, o professor rotiniza o discurso do Criador, do Pensador. Dele fazendo desaparecer o fundamental, que é o problema, reduzindo o ensino a um famigerado catecismo horroroso. Deveria também se aposentar aquele que prefere as respostas às questões. Vou ensinar a pesquisar. Tinham razão os estudantes de Paris em maio de 68. Alguém já ouviu falar, né? Os mais antigos, né? Escrevendo nos muros. Nós estamos na nossa universidade passando por isso. Pesquisadores que pesquisam, encontramos. Pesquisadores que acham, procuramos. O CNPq já está tudo a pesquisite danada e não acha nada, né? Balzac, no século XIX, a esse respeito, diz assim: você crie e inventem, será perseguido como criminoso. Copie e imite, viverá feliz como idiota. Andando rápido. Mas é ilusório pensar que uma lei ou medida de lei administrativa possa colocar um paradeiro a hábitos tão arraigados e a estruturas mentais tão solidamente estabelecidas. De onde a necessidade de se criar novas instituições, de estruturas mais flexíveis, capazes de absorver conteúdos novos e integrar-se em função dos verdadeiros problemas. De onde a necessidade de adotar métodos fundados não mais em táticas, estratégias de entupimento na cabeça dos alunos,
mais métodos, opções, aptidões intelectuais, de faculdades psicológicas voltadas para a busca do novo. Mas nada será feito de durável se não ter fundado na adesão, na paixão de alguns, exercendo um trabalho de catalisadores de modelos de inovação. Por isso, como o interdisciplinar constitui um motor de transformação, capaz de restituir vida a essas nossas penitenciárias da cultura, alguns obstáculos precisariam ser ultrapassados. Vou citar alguns só. Primeiro, a situação adquirida dos mandarinatos no ensino e na pesquisa, inclusive na administração, onde os cargos em geral são ocupados, não aqui, pelas pessoas mais medíocres. Mas em geral, diretor disso, diretor daquele, sei lá o que, né? Outro obstáculo, o peso da rotina. Isso mata até namoro, né? Não mata casamento, né? E a rigidez das estruturas mentais. 3. A inveja dos conformismos e conservadorismos em relação às ideias novas que seduzem. Um professor brilhante que seduz e logo casca de banana para ele. Me lembro de uma anedota que me contou o meu velho amigo também, Gustavo, de Estrasburgo. Deus criou o mundo, acho que estava beleza. Foi deitar para descansar, né? Na rede. E esqueci. Criar um professor universitário. Criou, voltou para a rede. Um capeta. Passou a noite também bolando. Criou um colega. É o que eu chamo de ódio fraterno. Antigamente, nos primeiros, veja como eles se amam, agora veja como eles se odeiam. Outro obstáculo, o positivismo anacrônico, que preso a um ensino bastante dogmático, enquanto assim, a míngua de fundamentação teórica. Eu aprendi na prática, isso é uma besta. Mentalidade esclerosada de um aprendizado por acumulação. O enferrujamento das instituições. Departamentalização. 3. O carreirismo buscado sem competência. A ausência de crítica dos saberes adquiridos e assim por diante, etc. Todavia, o interdisciplinar transdisciplinar não pode ser praticado sem também um dado positivo. Tem algumas exigências, vou citar algumas. A criação de uma nova inteligência, de uma razão aberta, capaz de formar novas espécies de cientistas, educadores, utilizando uma outra forma de pedagogia, outra forma de pensar e assim por diante. Por isso o candidato que se apresenta nessa brincadeira deveria preencher os seguintes pré-requisitos. Ter a coragem de todo dia antes de dormir e acordar, fazer a seguinte prece: fome nossa de cada dia nos dá hoje, fome de saber, libido sciendi, dizia Aristóteles se falasse latim. Essa paixão. 2. Ter a coragem de devolver à sua razão sua função turbulenta e agressiva. Ter a coragem de, no domínio do pensamento, fazer da imprudência um método.
Domínio da ação não, do pensamento. Outra exigência. Saber colocar questões. E sabemos desde Hipócrates, passando por Marx, uma questão bem colocada está mais da metade resolvida. Não buscar respostas. E não pretender pensar antes de estudar. Outra exigência. Estar consciente de que ninguém se educa com a ideia dos outros. Tem que assimilar. Não tem jeito não. Tem jeito. Ter a coragem de fornecer à sua razão razões ou motivos para mudar. Não cultivar o gosto do porto seguro, porque nosso conhecimento, dizia Descartes, nasce da dúvida, claro, e eu digo, e se alimenta de incertezas. Finalmente, não fazer, já dizia o velho Spinoza, jamais fazer concessão ao saber. Porque fazer concessão ao saber é fazer concessão à liberdade, à beatitude, à alegria, dizia Spinoza. E Lacan, comentando isso, fazer concessão ao desejo. E Sartre diria: o homem não tem liberdade, ele é liberdade. Quanto mais você se mutila, menos gente você é. Nunca fazer concessão ao saber. Por vezes a gente é obrigado, né? Especialização. Mas quanto tempo é? Numa época de conservadorismo como a nossa, precisaríamos ainda ter a coragem de nos opor a ela, de uma forma ou de outra. 2. Ter uma visão crítica. Esse troço que é isso, tá? Criticar não é xingar, não, tá? Visão crítica. 3. Não ter medo de organizar nossa esperança, de resgatar nossas utopias. Esse mesmo François, vou contar outra historinha. Esse mesmo François Jacob dizia o seguinte: olha, gente, imagine um casal de judeu alemão durante a guerra nazista fugia da Alemanha para atravessar toda a França ocupada para ir para a Espanha, para ir para os Estados Unidos. Tristan Bernal, o nome dele, ele e a mulher dele. Passou 2 anos atravessando, fugindo da polícia, não sei o que, SS. Quando chegou na fronteira da Espanha, Gestapo crau pelo meio. Ele disse à mulher dele: minha querida, terminou agora o tempo do medo, começa agora o tempo da esperança. Entendeu? Que esperança? É o mundo da guerra. Por isso nós precisamos aceitar cada vez, escolher um pouquinho para dar uma razão aberta. E aceitar uma razão aberta é admitir como racionalmente necessária sua desdivinização. Não é xingamento, desdivinizar. Aquela história que eu contei. A razão também enlouquece. O nazismo foi isso. Os gulags foram uma razão enlouquecida. Só uma razão absoluta, fechada e autossuficiente é tão intolerante que não consegue dialogar com o irracional do suprarracional. Mas o Ronaldo sabe muito bem, talvez muito mais que eu, a intolerância que eu falei na Inquisição veio de Tertuliano, que dizia: esse Papa que saiu, graças a Deus, nós temos agora um Chico. Chico. A grande gesto dele foi renunciado, a sabedoria muito grande. Ainda pensar um pouco como o Tertuliano: fora da igreja não há salvação. É um gênero de
tolerância ainda. Não dá? Bom, deixa pra lá. Deixa mesmo. Falando com o padre. Por isso, a transformação de nossa sociedade é inseparável do ultrapassamento dessa razão fechada, dogmática, sectária, dono da verdade. Dono da verdade. Um dia li um artigo do Borges comentando essa história, você deve ter lido também, o Leonardo, que foi castigado por aquele pastor alemão, Ratzinger. Pastor alemão, né? Sim, tem uma coisa. Minha É o Nossa seguinte, Senhora. eu esqueci, vou te reparar. Leonardo Boff. O que eu quero dizer aqui no texto. Eu queria saber o que era aquele. Boff, É. a teologia dele fracassou, entrou em colapso. Ele é tão inteligente que ao ler o livro de Hans Küng, que você deve ter lido, mas deve ter lido, né? Não. Nem a igreja da salvação. Foram buscar no fim do mundo Francisco. Coitado. Então o que eu estou querendo dizer aqui no texto é que o transdisciplinar não somente nos ajuda a desmontar metodicamente o velho edifício da razão fechada, as verdades acabadas absolutas, as visões dogmáticas sectárias, moralistas do mundo, nos inclinam a adotar, hoje em dia, nós estamos sendo invadidos por certos integrismos, fundamentalistas, de todos os naipes, político, religioso, tá? Espero que o Francisco dê uma soprada, dê uma de honra de ter, tirar essa poeira horrorosa, esses integristas, fundamentalistas. Eita. Para nos libertar do medo. Inclusive do medo do nosso próprio desejo. Claro que eu chego ao fim, gente. Claro que o transdisciplinar, o seu verdadeiro topos, lugar, não se encontra em nenhum mapa mundi. É um lugar utópico. Transcende nossos conhecimentos, ainda. Por vezes ele aparece como resultado de um desejo de tipo sentimental, filosófico, ideológico, ou social, poético ou mesmo espiritual, tendo como fonte paradoxal o sonho de compreensão dos resultados gerais das disciplinas. Aparece como a exigência de uma necessidade histórica, não só de uma reconciliação do sujeito e do objeto que Descartes esquizofrenizou, entre o homem interior e exterior, mas de uma tentativa de recomposição dos diferentes segmentos de nossos atuais conhecimentos. Não com o objetivo de produzir um novo sincretismo, mas de buscar novos pontos de vista a partir dos quais podemos ser interativos e espaços de pensamento suscetíveis de revelar uma unidade profunda, sempre buscada, jamais alcançada, embora respeitando as diferenças legítimas. Por isso, diante da crise de nosso atual saber, aquilo que mais precisamos não é de slogan, não é de palavra de ordem, mas de um novo modo de pensar, de outra inteligibilidade,
indo do mesmo ao outro, sem negar a diferença. Com o projeto da filosofia hoje, não é mais o de nos tornar mestres e possuidores da natureza. Já foi dominado. Mas ele nos abrir a todas as luzes. Precisamos sempre de mais luz, a fim de que possamos dar um sentido a tudo e ao todo da condição humana. Enfim, embora necessária nos primeiros séculos da ciência ocidental, parece não fazer mais sentido a disjunção entre ciência e ética, entre ciência e filosofia, uma vez que se tornam desafiadores os problemas éticos e políticos colocados pelas ciências contemporâneas. Hegel já dizia: as três antenas do saber, estou sintetizando para dar mais rápido, antenas do saber, sempre foram as religiões, as artes e a filosofia. Estão sempre antecipando, captando a distância, criando problemas. A ciência chega sempre atrasada para responder racional e objetivamente a questões que ela não se colocou. E quando ela responde, eu não estou nem aí, estou lá na frente. Não quero nem saber. Estou botando problemas novos. E assim caminha a humanidade. E para terminar, diria o seguinte: da mesma forma como meu querido Piaget dizia, escreveu, está escrito, eu perguntei para ele: o cientista que não tiver uma sólida cultura filosófica tem um câncer incurável. Eu perguntei para o mestre: posso dizer o contrário? Um filósofo, um teólogo que não tem uma sólida cultura científica tem um câncer em qualquer pode. Tentei dizer para os alunos durante anos, não fui ouvido. Não fui. Fracassei. Einstein dizia isso: ciência sem religião é um aleijão. Religião sem ciência é cega, geradora de obscurantismo. Tá? Tenho dito. A parte de imagem, a gente vende muito sorriso, né? As publicidades, as pessoas estão sempre rindo, sempre felizes, o carnaval é uma felicidade, tudo. E eu pergunto, será que a gente, num país tão sofrido, tão difícil de viver, a gente não vive uma irrealidade? Ou então, que, como dizia Tom Jobim, para fazer um samba com firmeza não é preciso um bocado de tristeza, a gente não deveria sentir um pouco mais de tristeza, assim, fazer a coisa, não tão do lado do riso como rir da desgraça, né? Sim, a gente ri muito da desgraça, mas temos excelentes comediantes, né? Queria saber se não é necessário um pouco mais de tristeza. Essa sociedade do automatismo, de tudo pronto, né? A internet está aí, escuto dos alunos, qualquer coisa eu pesquiso no Google, professor, né? Questão da informação, o acesso está aí, né? A qualidade muitas vezes deixa a desejar. Mas indo nessa questão que o Léo colocou, né? O sofrimento hoje ele é visto como algo ruim, né? É ruim sofrer. Tem que ser só alegre, sempre alegre. E nós estamos sofrendo nas escolas com essa questão da informação. Eu pego no Google, não preciso de você, né? Estou no Facebook, estou colocando lá vibrações sobre a sua aula, durante a sua aula, para os colegas saberem de tudo.
né? E no fim, o que tem de consistente nisso, né? Essa sociedade que quer dar tudo pronto, dar tudo para o aluno pronto, ele não tem que pensar. E se você propõe, por exemplo, um sudoku e fala, o celular é melhor, porque o celular diz para mim que está errado, né? Então não tem que pensar. E pensar parece que dói, né? Então tem essa questão que é filosófica, pensar, né? Esse pensar. Nem se pensar quer mais. Eu vou tentar. Eu não entendi bem muito a questão, porque saiu um pouco do, né? Mas eu vou tentar responder alguma coisa. Os dois falaram de sofrimento, em tristeza e alegria, em pensar. Eu acho que ninguém é masoquista para buscar sofrimento. Sofrimento faz parte da condição humana. Eu posso ser transcendido, chama isso, espiritualizado, uma dimensão diferente. Nem Jesus Cristo buscou, mas ele sofreu o sofrimento. Ele não queria também, não. Então, a dimensão redentora, o sofrimento é outra coisa, porque isso faz parte da condição humana. Nós temos que aceitar a condição humana na área. Eu não procuro sofrimento. Eu acho que o pobre tem mais que rir mesmo. Procurar rir para aguentar o sofrimento. Já sofre sem querer. Já passa a fome, não dá mais rir. Tem um aspecto de alienação, cara. Eu acho que tem. Gente, os romanos já faziam isso. O pão e o circo. Agora os caras dão o circo, mas não dão o pão. Entendeu? Eu estava discutindo com um amigo meu aí que tem um ódio assim grande da política que foi feita aí para a família. O cara, para poder ser gente e pensar, tem que comer. Tem razão que o cara tem que comer 3 vezes por dia. Ele não pode nem ser gente. Ninguém deixa um cachorro sem comer em casa. Porque deixar milhões morrendo de fome. Não pode. Isso é uma parte necessária. Não resolve, não, ninguém diz que resolve. Mas tem que passar por aí. Ter a dignidade humana é importante. Ninguém pensa com fome. Ou não pensa bem. Pensa. Não. Nem com muita dor também. Então eu diria por aí, eu não sou muito especialista nesse domínio, né? De políticas públicas, mas se eu não respondi também não é correto responder. A questão que é importante. A pergunta é em relação à transdisciplinaridade. O que me trouxe aqui essa pergunta é o seguinte: quais os caminhos que eu posso usar, eu quanto docente ou os demais docentes, para fazer uso da transdisciplinaridade na prática? Porque hoje a gente sabe que as escolas trabalham de forma solta, português, matemática. Que caminhos eu posso trilhar para conseguir chegar dentro de um objetivo mais dentro do contexto? Concreto. Abrisse aquela exigência que eu formulei aqui. Abrisse a curiosidade, não ter medo de errar, ir em frente, estudar muito, ler muito, não aceitar o outro já feito, não aceitar nenhum guru, mas nenhum. Não deixa ninguém fazer sua cabeça. Não deixa não. E não tem um caminho para chegar lá. Passa por as coisas mais práticas, são encontros multidisciplinares. Você adquirir uma cultura maior, não é fazer outra faculdade não. É estar informado. Uma boa pedagoga hoje, que não tem uma sólida formação psicológica, não dominar os fundamentos do psicanalista, não é pedagoga. Eu não respeito a pedagoga. Tem que ter uma formação psicanalítica, tem que ter lido Jung, tem que ter lido Freud, não é essencial. Tem que ter muito sociologia também, filosofia, nem se fala. Essa cultura geral. Eu não preciso ler milhões de obras, não tem informação, mas se entender melhor. Os grandes pedagogos, você sabe que não
fizeram curso de pedagogia. Paulo Freire é filósofo. Piaget é filósofo, psicólogo e biólogo. Eu nunca fiz pedagogia. Eu tenho dois diplomas. Filosofia e biologia. Só. Então eu tenho um grande pedagogo. E assim por diante. Então como é que é? No Rio tem um pedagogo, é filósofo, sociólogo. Do Luiz Antônio Cunha, alguém que já deveria falar dele. Ele é sociólogo. Trabalha com pedagogia. E faz coisa boa, né? Não sei. É um cara mais também universal. Esse homem. Escreveu muito sobre educação. Sociólogo, filósofo. Foi em 2000, né? Bom dia, Tiago. Eu. Aquele livro dele. Coitado do padre. Marcou muitas pessoas aqui nessa vida. Bom dia. Padre Vera de embora. Porque vai entender, meu filho? Não há regra, não há um caminho. É uma questão de criar uma mentalidade nova. Olha, Marlene, eu fico feliz de ser conterrânea dos maranhenses também. E estou, assim, me formando pedagoga, né? A gente percebe que nesse campo a dificuldade é muito grande. Tanto quando você é aluno, para aprender a se transformar no profissional, como no próprio profissional em si. A gente que está chegando agora para trabalhar na área da pedagogia, está começando esse trabalho, né? Como você mesmo colocou, a pesquisa é algo que tem que ser constante na vida da pessoa em si. Uma coisa que eu trouxe pelo tudo que você falou, a referência daquele filme O Homem, né? Mostra muito isso, da pessoa ficar obesa de conhecimento, porque toda a situação da informatização traz conhecimento exagerado de uma forma sem regras, sem noção, muitas vezes, do próprio aluno, da própria pessoa em si, né? Eu sou aluno, fui aluna há pouco tempo, estou aí em processo, tenho filhos que estão nesse processo, e às vezes a gente fica brigando com eles. Não, vocês precisam procurar ler, procurar buscar outros caminhos, não buscar só a coisa pronta em si. Cada vez o pronto, ele é muito fácil. Você não luta para colocar também a sua opinião. Então acho que o filme Olha, ele traz muito isso nessa atualidade que estamos vivendo. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, um cientista, filósofo, pensador, todo mundo conhece, Noam Chomsky. Eu leio muito o que ele escreve. E ele diz o seguinte, analisando a atual situação da educação em the United States, só ele fala língua nacional de vez em quando, né? In the United States, ele dizia assim, a nova geração lá, e por tabela das colônias, vive, ele inventou um termo novo, é bonito, infotenimento, se entope de informação, se esbala em divertimento, e nada mais. Projeto de vida nada mais é que sexo, droga e tradicó. Está intoxicado. Eu vou levar para o refácio. O que você quer colocar? Não fica muito bom se aproximar do não. Agora. Aí. Isso aí, tem que analisar o trabalho. Educação, não sei, é complicado. Para onde está caminhando o mundo? Vou tirar do ano tem 2 livrinhos. Publicou recentemente.
Para onde vai o mundo? Interrogação. O segundo, para o abismo? Sei lá. Tem que metamorfosear, reformar não dá mais. Revolucionar também não dá. Tem que metamorfosear. Como? Isso compete a nós todos buscar. Não tem resposta. Minha função é questionar, caminhar. Que é quem faz a escola é o aluno e também o professor. Essa questão da interdisciplinaridade, de se a pessoa ter um total de conhecimento, é uma ideia muito interessante, mas como é que a gente pode colocar hoje isso em prática, sendo que muitas das coisas que a gente absorve no nosso conhecimento, a gente não usa no nosso dia a dia e assim acaba se esquecendo? Na prática, eu recomendaria, vocês que são aqui de São Paulo, não interessados nesse assunto, ela vai me xingar. Uma professora da PUC de São Paulo, que trabalha só exatamente isso, numa equipe enorme. Uma pós-graduação ali da PUC de São Paulo, Rua Monte Alegre. Eu sei disso, eu sou muito amigo dela, fui da banca de tese de mestrado e doutorado dela. Ivani Fazenda. E muitos livros sobre a questão da prática da interdisciplinaridade nas escolas. Vocês têm aqui um quadro. Muita informação sobre isso. Melhor que a minha, já estou mais para lá do que para cá, aposentado, né? Sai um pouco do circuito. Quando se aposenta, você fica mais ou menos esquecido nas academias. E elas estão trabalhando isso aqui em São Paulo. Muitos trabalham no interior de São Paulo. Ivani Fazenda. Acho que ela pode ficar chateada comigo, estou indicando, mas ela pode ficar alegre, né? Todo mundo quer que participar. Se estiver interessado no campo da educação, Ivani Fazenda trabalha essas questões, tem vários livrinhos publicados sobre essa questão prática, como fazer nas escolas. Tá bom? Professor, obrigada pela fala, muito interessante. Minha pergunta, não vou perguntar sobre a prática, na verdade eu tenho dúvidas sobre a prática, mas como o senhor falou que não quer falar sobre esse assunto, vou fazer de uma outra forma a minha pergunta. Considerando teoria e prática, diz Libânio e as referências dele, que um verdadeiro pedagogo não é um pedagogo se ele for só um teórico ou se for só um prático. Ele tem que lidar com a praxis. Então a gente não pode só levar em consideração a teoria, nem só em consideração a prática, temos que juntar os dois. O que a gente vê hoje em dia, considerando até as falas que estão aqui, e eu sou diretora de escola e vejo isso lá também no ensino básico, é que há uma falácia ainda muito contundente de que essas duas coisas estão dicotomizadas. Nós sabemos que não estão, mas ainda há uma crença nisso. Eu penso que o que o senhor falou hoje, mesmo que o professor falou ontem, e Piaget, Vygotsky e outros teóricos que a gente vem estudando, creio que há pelo menos uns 20 anos, eu estou colocando em média, 20 anos, me preocupa ainda tanto distanciamento entre a teoria e a prática. O que acontece do ponto de vista histórico, talvez filosófico, que as pessoas, neste momento histórico, estão martelando uma ideia em que há uma produção acadêmica enorme dizendo façam diferente, façam diferente, façam diferente, e toda uma geração continua batendo na mesma tecla e fazendo as mesmas coisas e não conseguem produzir essa mudança esperada. Por que acontece isso? Será que o tempo histórico ainda não foi suficiente? Ou o que nós precisamos fazer para, pelo menos, acelerar um bocadinho que fosse essa esperança, essa mudança tão esperada pelo Senhor, por mim e por outros que anseiam por ela? O que eu posso dizer para você é o seguinte, como é paradoxal. Sartre dizia uma vez: nunca fomos tão livres quanto durante a ocupação alemã. Você acreditava na liberdade, lutava por ela, você entrava para a resistência.
Depois nós devemos estar na resistência. Tudo vai contra. Nós somos uma civilização esquizofrênica. Teoria e prática de estupidez, essa separação. Descartes foi responsável por isso também, por seu racionamento. Descartes é um pouco responsável por isso, no século XVII, quando nasceu a nossa ciência, nasceu já dicotomizando, rachando, esquizofrenizando. Para juntar, minha filha, é complicado. A gente sabe que na Idade Média, interpretando Aristóteles, você traduz para mim, tá? Intelecto especulativo, fins e práticos. São Tomás de Aquino, grande filósofo. Não há intelecto especulativo que não se torne prático. As coisas não são separadas. Um outro que mais recente, Lenin, não há revolução, prática revolucionária sem teoria revolucionária. As coisas não são assim, tem que juntar. É o que eu tentei falar hoje aqui. Nós queremos dissociar, desjuntar. Maquiavel também já dizia: os preconceitos têm raízes muito mais profundas que os princípios. A gente está vendo os livros, mas é preconceituoso, a gente é apegado demais. Eu não gosto do novo, só da novidade. Por isso, também leia de Garmon, você vai encontrar saída. Tem um livro dentro do livrão, O Caminho, a Via, não sei se está traduzido, a Via, la voie, tá? Procura, deve ter traduzido. E das pistas, de todos os setores, educação, como isso, aquilo, outro, a complexidade, extremamente fecundo, de sugestões para abrir as cabeças, tá? De Gamorrão, um velhinho está lá. Abre daí. História do pedagogo devia ler. Qualquer pessoa inteligente devia ler. No francês, la voie. Os caminhos para a nova inteligência, um negócio assim. Pelo doutor José agradecer o testemunho de abertura de fato ao novo. Vocês percebem que alguém mesmo já aposentado continua estudando, continua pesquisando, continua propagando, difundindo, compartilhando aquilo que acredita, as convicções que acredita que são capazes de mudar a nossa cabeça e a nossa prática. Então, mais uma vez, doutor João, muito obrigado. Que o senhor continue assim, dando esse bom exemplo para tantos estudantes e tantos profissionais. E a vocês que aqui estiveram, obrigado pela presença e sucesso nos próprios empreendimentos. Boa noite para todos.